Por que você se daria ao trabalho de assistir mais uma cinebiografia de um cantor famoso, de um músico famoso, dentre tantas outras lançadas recentemente, principalmente? O que é que tem de diferente que vai fazer com que você saia de casa para ir ao cinema, ou alugue, ou assista no streaming, dedique seu tempo para, quem sabe, muito provavelmente, ver os novos velhos clichês desse subgênero? Um bom motivo pode ser o fato de que aqui o protagonista não é vivido por um ator de carne e osso, mas por um macaco digital. Better Man, a história de Robin Williams, é dirigido pelo Michael Gracie, o mesmo diretor de O Rei do Show, com Hugh Grant, e é estrelado pelo John Davis e pelo próprio Robin Williams, interpretando as músicas e na narração do filme. Mas antes de continuar, eu te peço para clicar no like e se inscrever nesse canal, porque isso acaba fazendo com que esse trabalho seja entregue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então, clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Better Man, a história de Robin Williams. Como o próprio subtítulo em português deixa óbvio, o filme vai falar sobre a história do Robin Williams e vai pegar desde a infância ali nos subúrbios da Inglaterra até a ascensão ao estrelato como esse grande cantor de pop capaz de atrair multidões para os seus concertos de música e com uma legião de fãs. O filme constrói esse protagonista, o Robin Williams, desde a infância, passando pela adolescência até chegar à vida adulta, mas quase sempre como alguém bastante imaturo, que depende muito da aprovação do pai e que renega clichês sobre a melhor forma de viver, como numa passagem na qual ele fala para um amigo que esse negócio de buscar trabalhar naquilo que você ama é uma bobagem, o que importa mesmo é ser famoso e ser rico. E como o próprio filme diz, o DNA do Robin Williams é cabaré. Ele é esse artista super expansivo, que fala o que quer, um tanto quanto inconsequente, e que antes de alcançar o estrelato, ele vai perseguir com unhas e dentes, com muita garra, a fama. E a gente já consegue ver a milhares de quilômetros de distância que essa busca incessante a todo custo pela fama vai dar errado. Que em algum momento ele vai chegar num ponto de ruptura máximo, de estresse total, e que provavelmente, a gente imagina como espectador já calejado, ele vai chegar em um processo de amadurecimento ou de aceitação. E em sua maior parte o filme segue sim esse caminho. Mas por que funciona? O que torna Better Man um filme tão legal de se acompanhar? Primeiro porque o filme abraça esse aspecto exageradíssimo, sem se preocupar com o discreto, com o sutil, o que para uma cinebiografia de um cantor de pop funciona bastante, assim como funcionou parcialmente o Rocketman, sobre o Elton John, ou o Elvis, dirigido pelo Baz Luhrmann. E todo esse exagero é refletido nas músicas, no excelente trabalho feito com as músicas, que são todas elas bastante enérgicas, as apresentações musicais bem coreografadas e que causam essa sensação de estupefação no espectador. Numa sequência, por exemplo, que eles fazem um longo plano sequência na qual os personagens entram nas ruas da cidade, saem para os estabelecimentos e a câmera sobe, desce e o diretor não economiza nessa explosão de movimentos nem de cores. Segundo ponto, e até relacionado a esse fator exagero que eu falei, é a maluquice, a demência de colocar um macaco digital no lugar de uma pessoa de carne e osso para interpretar esse protagonista. Isso é usado não só pela justificativa de que talvez esse chimpanzé possa representar um estado de espírito sobre como o Robin Williams se sente ao lidar com o palco, com a fama, com os holofotes, mas também pelo fato de, por esse aspecto, o filme se afastar do realismo e poder brincar, poder testar muito mais uma linguagem de um cinema de ação ou um cinema de animação, por exemplo. Além disso, o filme tem passagens cômicas muito boas, muito bem-humoradas, como quando um dos integrantes da boy band vai falar com o Robin Williams e dizer para ele parar de fazer determinada coisa porque ele está expondo o grupo ao ridículo. Logo depois, esse mesmo personagem sai com uma tanga, com uma roupa transparente e vai se apresentar diante de milhares de pessoas no palco. Ou então, quando ocorre uma briga generalizada no terço final do filme envolvendo o próprio Robin Williams, ou então uma discussão seríssima que o Robin Williams está tendo com o melhor amigo dele, o Robin Williams está usando uma espécie de macacão com aspirador de pó para eliminar as gorduras e a gente não consegue parar de prestar atenção no som e na imagem daquele macacão enquanto os dois têm uma discussão séria. O filme consegue estabelecer também pela via do exagero algumas questões visuais relacionadas ao estado de espírito do protagonista, do Robin Williams,
como quando num momento de quase morte, num momento de abuso de drogas e de álcool, a gente vê o personagem do macaco, do Robin Williams, dirigindo por uma estrada em alta velocidade, sob luzes vermelhas, ou então uma luz amarela no peito para simbolizar a presença da avó. E não é porque a gente tem um afastamento do realismo pelo fato de o protagonista ser um macaco digital que esse personagem, esse macaco, vai ser digitalmente mal feito. Pelo contrário, existe certo momento no filme que a gente esquece que aquilo é um macaco digital, né? Esquece que aquilo é exagero, que aquilo é excesso, dada essa integração tão perfeita entre aquele macaco digital e o universo ao seu redor, os personagens, os objetos. Isso faz com que o espectador compre totalmente essa ideia, especialmente por esse equilíbrio entre esse tom mais cartunesco de grandes saltos, grandes brigas, grandes movimentações, com o excelente trabalho gráfico feito para deixar esse personagem o mais palpável possível. Mas aí, se visualmente é ótimo, se musicalmente é enérgico, quando o filme abre a boca para falar, aí a gente tem um problema, porque quase sempre é um desastre, como numa passagem de um pedido de desculpas super verborrágico no meio de uma cena em que a própria cena já falava por si só. Eu não gosto de falar isso, mas é nesse momento específico que a gente pensa: não precisava. A gente entende toda essa questão da música do Raul Seixas, Ouro de Tolo, da pessoa que busca a fama, o sucesso a todo custo, e quando chega no topo, quando chega lá, vê que não é isso tudo mesmo, que talvez ela tenha vivido errado. A gente já viu isso sendo retratado em biografias, cinebiografias, diversas vezes no cinema. E a gente estava até comprando a ideia de que, quem diria, né, que um cantor que busca a fama com muito afinco, com unhas e dentes, vai chegar lá e vai perceber que não é bem aquilo. Mas a partir do momento que o filme coloca uma terapeuta para dizer que é o momento que ele tem que ir se reconectar com as pessoas que são importantes para ele, porque é aquilo que realmente vai fazer a diferença, aí já é rasteiro demais. É tão explicadinho que até uma questão da característica do personagem do Robin Williams, que é a de usar a arrogância como uma espécie de mecanismo de defesa contra as críticas, contra as pessoas ao seu redor, ela é explicada pela narração em determinado momento do filme. É como se o filme falasse em determinado momento que, ok, isso aqui talvez a gente tenha que não confiar no nosso espectador, a gente não pode confiar na inteligência do espectador de interpretar determinados pontos, então a gente vai explicar essa questão por meio de uma narração. Mas aí, apesar disso, a gente não pode fugir do fato de que muitos aspectos em Better Man são muito bem trabalhados, especialmente essa relação entre o personagem do Robin Williams e a família. O filme sabe como apresentar visualmente tanto esse êxtase como o conflito, como na passagem na qual o Robin Williams conhece a Nicole Appleton, que foi a parceira de vida dele durante muito tempo, e a gente vê os dois dançando, representando esse primeiro encontro, e também os dois passando por um subsequente problema numa montagem paralela muito bonita. O filme é piegas? Sim, é bastante piegas, mas ele aperta os botões corretos para causar as emoções certas no espectador. Talvez ele aperte esses botões algumas vezes excessivamente? Sim, mas também nunca foi a intenção do filme trabalhar com a sutileza. Então talvez Better Man, a história de Robin Williams, dê ao público exatamente o que o público quer. Um entretenimento de qualidade e que sabe ousar em uma medida admirável. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que é que você está esperando ou o que você achou de Better Man, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!